Gabriel solicitou para que eu hablasse um pouco de mercado antes de iniciar a parte técnica, então eu preparei uns 15 minutos sobre o mercado, a cadeia de produção de carne e de leite em Brasil, para que nós outros possamos entender como se passam as coisas hoje no nosso mercado. Um pouco da quantidade de bovinos no mundo, para compreendermos o que já foi falado um pouco. Temos a Austrália como um player, a Argentina cá, mirar 51, 52. Esses são dados que eu sempre utilizo a FAO Stat, tem um sistema estatístico muito interessante para compreender o ganado no mundo. Depois temos toda a Europa lá com 88 milhões, os Estados Unidos também com 88, a China, né, que está crescendo muito com mais de 100 milhões de animais, a Índia, que tem 180 animais, mais 100 milhões de búfalos. Então, se colocarmos os búfalos em Índia, é o país que tinha mais grandes ruminantes, na quantidade de bovinos, e temos acá o Brasil com 212 milhões de animais. Então, para nós outros, a ganaderia é uma indústria muito forte que ajuda muito a economia brasileira, o desenvolvimento da economia brasileira. Só para mostrar para cá um pouco os dados de América do Sul. Interessante que 25% dos bovinos do mundo se encontram cá em América do Sul, então é interessante para nós outros. Temos grande potencial de produzir carne na América do Sul, o Brasil, a Argentina, a Colômbia, a Venezuela. Cá são o número de animais, os percentuais de animais que temos acá em América do Sul: Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Equador e Chile. Então, esse que é o nosso universo de produção. E vocês sabem que muitas das tecnologias que desenvolvemos acá na Argentina, em Brasil, se pode ser utilizada em todos esses países. E volto a dizer, o potencial de produção de carne e leite é muito grande na América do Sul. E cada 4 bovinos do mundo, um se encontra cá com nós outros. Bom, um pouco do sistema de produção brasileiro é diferente do sistema de produção argentino por uma questão que estamos mais nos trópicos e usamos mais zebuínos para produzir, mas não somente zebuínos, como temos principalmente nesta parte do sul do Brasil, também temos taurinos de carne e taurinos de leite. Mas esses taurinos representam 20% dos bovinos brasileiros. 80% do bovino brasileiro ou é zebu ou é cruza zebu. Então, cruzamos muito Holstein com Gyr e cruzamos muito, normalmente, Angus e outros taurinos com zebu. Então, esse é o sistema brasileiro. No norte do Brasil é zebu, no sul do Brasil é taurinos, e na parte central cruzamos zebuínos com taurinos, e 80% ou é zebu ou é cruza zebu. Um pouco da quantidade de fêmeas que temos 84 milhões de vacas em reprodução. Essas vacas são 30% são vacas de leite e 70% vacas de carne. Então, temos mais forte a ganaderia de carne em Brasil que a ganaderia de leite. Então, esse é um sistema que estamos utilizando hoje. Um pouco da indústria de carne. Acá no mundo, quanto se produz de carne no mundo? Então, estamos produzindo no mundo 63 milhões de toneladas de carne. Acá, em Brasil, quase 10 milhões de toneladas de carne. Hoje, no mundo, no mesmo momento, de 92 até 2012, se cresceu 20%. Em Brasil, se cresceu quase 100% a produção de carne. Então, está indo bem a produção do nosso sistema. 15% da carne do mundo hoje é produzida em Brasil. Acá, exportamos para 120 países carne bovina, e aqui 80% da carne produzida é no mercado local. Eu vou mostrar dados para vocês. Exportamos 20% do que nós outros produzimos. Aqui, os 200 milhões de bovinos, usamos mais ou menos 170 mil
milhões de hectares de pasturas, uma média de 1,3 cabeça por hectare, 0,93 unidade animal por hectare. Essa é a média de produção. 80 milhões de vacas, 25% para leite, aqui 75% para carne. Abatemos 40 milhões de bovinos por ano, 10 milhões mais ou menos de tonelada. Isso representa cá 8 milhões no mercado interno. O brasileiro está comendo 40 quilos de carne por ano bovina e exportamos 2 milhões de toneladas, que representa 7 bilhões de dólares, que representa 20% da produção brasileira. Acá, a agroindústria hoje toda compresa são 5 milhões de empregados e toda a agroindústria 150 bilhões de dólares. Aqui, só para entender como é a divisão da terra brasileira para os sistemas de produção, aqui é a parte de ganaderia, aqui a parte de agricultura, 60 milhões de hectares, aqui a pastura hoje em torno de 170 milhões de hectares, mas eu queria mostrar para vocês que 65% da terra brasileira hoje são florestas controladas. Então, 65% do Brasil são florestas controladas e estamos utilizando somente 35% para a produção. Então, isso é interessante porque estamos tentando controlar o meio ambiente sem agredir, ou tentando agredir o mais mínimo possível. E aqui a quantidade de milhões de hectares de terra e a produção de carne em Brasil, mira que estamos diminuindo a quantidade de terra para a ganaderia e estamos aumentando a quantidade de carne produzida. Isso é tecnologia, né? Então, estamos tentando produzir mais carne com menos hectare de pasto. São dados interessantes acá para a produção de granos, né, em Brasil. Aqui, 1970 até agora, mirem que aqui a quantidade de milhões de hectares são 50 milhões, agora são 60 milhões de hectares, mas mira a produção de granos, quer dizer, a produção de granos hoje é 250 milhões de toneladas, com mais ou menos a mesma terra existente há 20 anos. Então, isso significa também utilização de tecnologia tanto na ganaderia quanto na produção de grano. Isso é importante para os feedlots. Os feedlots estão crescendo muito porque está se produzindo soja e mais com preços melhores e com mais tecnologia. Acá um pouco del zebu. Temos a zebu e cruzamos com angus. Isso é uma forma de melhorar a qualidade da carne. Isso se faz já em uma grande quantidade dos animais. Se vende 5 milhões de doses de sêmen de angus por ano em Brasil, para ser esses cruzamentos acá para a produção de carne. Quanto à indústria de leite, aqui no Brasil, como o quarto maior produtor de leite, 35 bilhões de litros, aqui no mundo aumentou 24% a produção de leite, e o Brasil aumentou 45%, chegando a 35 bilhões de litros. Então, está aumentando também a produção de leite na nossa situação. Um pouco pela reprodução, para compreender a reprodução, como se passa hoje. Esse é um dado da inseminação mundial. Eu fiz um cálculo usando dados de uma empresa que tem a quantidade de pajolas vendidas em todo o mundo. E eu peguei os dados da FAO. Nós temos 600 milhões de vacas e se insemina em torno de 21% das vacas do mundo. E pude fazer um cálculo também por continente. Então, na África se insemina 2%, na América do Norte 33%, isto é leite e carne juntos. Em América do Sul, onde estamos nós outros, 8%, na Ásia 28%, e na Europa 66%, e Oceania 37%. Então, mira que nós outros estamos acá, em Sudamérica. Gabriel já mostrou para vocês os percentuais acá, e na Argentina entre 12% e 15%, em Brasil estamos, vou mostrar para você, entre 10% e 12%, então Argentina e Brasil
está inseminando mais que a média da América do Sul, mas mira que temos ainda muito para crescer em termos de tecnologia. Ok? No Brasil, esse é o dado que eu calculo todos os anos junto com as empresas da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Aqui também, como na Argentina, usávamos pouca inseminação em 2000, 7 milhões de doses de inseminantes por ano, e agora chegamos a 14 milhões, e 13,5, quase 14 milhões. E aqui a quantidade de ATF, que era 1%, e agora é 85%. Então, hoje lá IATF é sinônimo de inseminação artificial, e esse com que o mercado passasse de 5% das vacas inseminadas a 6% para 10 a 12%. Então, mirem que essa é a realidade hoje da inseminação no Brasil. Temos muito que crescer, crescemos, dobramos no mercado de 7 para 14 milhões, mas ainda inseminamos 10, 12% das vacas em reprodução. Então, tem um mercado muito grande. Então, hicimos acá 11,5 milhões de sincronização no ano passado, com um mercado de 13,5 milhões de doses de sêmen. Esse é o mercado brasileiro de reprodução. Um pouco para a embriotransfer, o Brasil produz hoje 400 mil, mais ou menos 400 mil embriões bovinos por ano, e o que se passa é que se cambiou a forma que era in vivo por in vitro, então se produz hoje embriões em laboratório, então é um mercado diferenciado, e temos também tecnologia como a IATF, temos a TETF, que é uma possibilidade de transferir embriões com muita facilidade, sincronizando todas as receptoras. Este é um mercado muito grande, porque necessitamos de muitas receptoras para transferir 400 mil embriões oficiais e mais 100 mil embriões que não são comunicados à associação. Então, o mercado é mais ou menos de 500 milhões de embriões por ano na nossa situação. O Brasil produz 60% de todo o embrião in vitro no mundo. Este mercado de embrião in vitro cresceu 27 vezes de 2000 até 2014. Então, é um mercado que cresceu muito, é um mercado que tem muitos veterinários trabalhando nesse setor. Então, hoje necessitamos de 500 mil receptoras com um bom corpo lúteo, e para isso usamos esses protocolos muito simples, né? Com 3 manejos para ser a TETF. Inclusive, publicamos junto com o Gabriel esse trabalho a IETS já há alguns anos, onde se utiliza hoje, dos embriões transferidos em Brasil, 95% utilizam protocolos de TETF para facilitar todo o manejo. Então, era isso que eu queria introduzir, porque depois que Gabriel vai falar, nós vamos falar da sistematização da reprodução em ganado de leite e carne, e isso seria uma introdução para compreender mais ou menos como trabalhamos em Brasil. Muitas graças.